Oi pessoal, meu nome é Clarissa, eu sou autora do blog Abrindo Parênteses, onde eu falo sobre comportamento, viagens e sobre a vida aqui na Alemanha. Eu me mudei para a cidade de Colônia em 2018 e no vídeo de hoje eu vou contar para vocês 4 coisas que eu gostaria que alguém tivesse me contado antes de eu me mudar para a Alemanha. Bom, a primeira coisa que eu gostaria que alguém tivesse me contado é que o frio não é o pior do inverno. Quando a gente estava pesquisando a respeito da Alemanha e dessa região aqui de Colônia para nos prepararmos para a mudança, eu vi alguns relatos de brasileiros falando sobre o inverno e sobre o frio, que aqui na Alemanha é muito rigoroso e que isso foi um grande desafio, né? O que a adaptação a esse clima frio foi muito desafiador. Mas para mim especificamente o frio não foi uma coisa muito difícil de me adaptar. Eu particularmente gosto do frio aqui de Colônia, porque o inverno aqui ele é mais seco, as temperaturas não são tão rígidas quanto em outras regiões da Alemanha. E além disso, eu acho que tem uma diferença muito grande entre você estar num lugar que tem um clima tão frio, mas que tem uma estrutura para lidar com isso, né? Os aquecimentos internos das casas são muito bons, o isolamento térmico dos prédios de forma geral, as janelas que são super bem vedadas. Então tudo isso traz um grande nível de conforto mesmo durante os meses de frio. Por outro lado, que para mim foi muito difícil de me adaptar foi as horas de dia que você tem durante o inverno, porque aqui nos meses de inverno o sol, quando ele aparece assim às 10 horas da manhã e 4 horas da tarde já tá frio de novo. Querendo ou não, você fica mais cansado, você fica com aquela preguiça de sair da cama de manhã e você também fica com aquela preguiça no final do dia de fazer coisas úteis com a sua vida mesmo, sabe? Então, ir pra academia, sair pra encontrar com as pessoas. Então, se tá super frio lá fora e às vezes tá chovendo ou tá nevando e ainda por cima tá escuro, qual que é a motivação que você vai ter pra sair de casa, né? É muito melhor ficar ali com uma cobertinha e a Netflix fazendo companhia, um chazinho, um chocolatinho quente e é isso aí. Então, no começo isso foi muito difícil, principalmente porque eu me mudei pra Colônia no final de janeiro, então é bem aquela época em que tá mais frio e que os dias são mais curtos. Então eu precisava tomar muito cuidado assim para me manter motivada e para me manter ativa e até cuidando muito com a alimentação, sabe? Fazendo exames para verificar se os níveis ali de vitaminas estavam todos certos e se não estava acontecendo nenhuma deficiência, porque qualquer desequilíbrio ali que possa acontecer pode acabar resultando em problemas mais graves de saúde, né? Então isso é uma coisa que realmente você precisa prestar muita atenção e que era uma coisa que eu não estava necessariamente preparada para ter que me adaptar a isso ou para ter que lidar com isso, e que foi uma grande diferença e que eu gostaria que alguém tivesse me falado. Bom, o item número 2 dessa lista está relacionado com o idioma, não é mesmo? A gente já sabe que o alemão é um idioma muito difícil. Eu já fiz alguns vídeos aqui no canal dando dicas para aprender alemão, já contei o que eu achei dos cursos de alemão e como que foi me adaptar a isso. Mas uma coisa que eu gostaria que alguém tivesse me falado é que eu não ia aprender a falar alemão em 3 meses ou em 6 meses, porque outra ilusão que eu tive quando me mudei para a Alemanha é que vi vários relatos e várias histórias de pessoas falando que, e não só brasileiros, mas pessoas de outras nacionalidades também, contando que vieram para a Alemanha sem falar alemão, só falando inglês, e que fizeram um curso de alemão normal durante 6 meses ou que fizeram cursos intensivos de alemão e que depois de fazer ali o nível A1 e A2 já conseguiam se virar super bem na Alemanha. E essa não foi a minha experiência. Primeiro, eu acredito que as pessoas elas aprendem diferente e não é todo mundo que tem aptidão com idiomas. E eu acho que eu sou uma dessas pessoas que não tem muita facilidade de aprender novas línguas. Então, no começo foi muito difícil. Assim, nas primeiras semanas,
você fica super motivado, porque qualquer palavra que você aprende é novidade, e aí qualquer coisa que você consegue fazer sozinha já parece uma grande vitória. Mas à medida que você vai avançando ali no curso de alemão, e principalmente a gramática do alemão, ela é bem pesada, e aí você começa a ficar um pouco mais frustrado. Então eu vim com essa expectativa de que em 6 meses estudando alemão e assim, estudando super dedicado mesmo, todos os dias, eu ia conseguir me virar super bem com o idioma, conseguir fazer as coisas sozinha, e não foi exatamente esse o caso. Demorou bem mais tempo para eu conseguir realmente me sentir à vontade de fazer algumas coisas sem a ajuda de uma pessoa que falava alemão. E aí, no meu caso, isso ainda trouxe um outro agravante, que é a questão de você não se sentir independente. Isso também foi uma coisa que foi difícil para lidar no início, porque eu não gostava de ter que ficar pedindo ajuda o tempo todo para resolver algumas coisas. Por exemplo, dependendo do que eu tava indo fazer no médico, eu precisava de ajuda, sabe? Porque, se fosse uma gripe, uma coisa mais fácil de explicar, não era um grande problema. Agora, se era alguma outra coisa e aí o médico precisava fazer algum outro exame, ou quando eles explicavam como que funcionam os exames, o que o plano de saúde cobre, o que não cobre, como que as coisas funcionam, esse era o tipo de coisa que eu não conseguia entender e que eu ficava que me deixava muito frustrada, porque eu estava acostumada a conseguir lidar com todas essas coisas sozinha. Então, outra coisa que eu gostaria que alguém tivesse me falado é que eu não ia aprender alemão, assim, um super nível de alemão que me deixaria 100% independente em 6 meses. Gente, fantasmas. Bom, a terceira coisa que eu gostaria que alguém tivesse me falado é que encontrar imóvel na Alemanha é mais difícil que encontrar emprego. É muito difícil e é super burocrático e dá muito trabalho. Quando a gente estava se preparando para a mudança, eu até tinha lido alguns relatos de pessoas que tiveram dificuldade para achar apartamento, mas não tinha ficado claro para mim que isso era a regra e não a exceção. Eu achei que, de repente, tinha algum outro agravante ali nos casos das pessoas, que talvez como elas moravam em cidades muito grandes, algumas moravam em cidades universitárias, nem todas falavam alemão, então eu achei que por ser uma junção de todas essas coisas, que essas pessoas tiveram uma dificuldade para achar apartamento ou imóvel, enfim. E na verdade não, na verdade é porque realmente é difícil, é burocrático, você precisa de um monte de papéis que nem todas as pessoas que acabaram de se mudar vão conseguir ter esses documentos, porque querendo ou não, a gente não morou aqui a vida inteira. Então tudo isso torna o processo mais difícil e, além disso, a oferta de imóveis ela realmente não é tão grande. Então, como tem muitas pessoas procurando por imóvel e não existem tantos imóveis disponíveis, aí vocês sabem exatamente o que acontece. Então, no nosso caso, a gente teve sorte mesmo. Primeiro porque quando a gente veio para a Alemanha, o meu marido já estava com um contrato de trabalho acertado e como a empresa onde ele ia trabalhar tinha muita urgência que ele viesse o quanto antes, a empresa deu um suporte pra gente nos primeiros meses, então eles que arrumaram um apartamento pra gente ficar no começo. Aí depois a gente também conseguiu entender melhor como que funcionava o processo e tomou algumas medidas. Eu até tenho um outro vídeo aqui no canal onde eu explico algumas dessas coisas que nós fizemos pra conseguir alugar imóvel mais fácil. Mas eu conheço pessoas que ficaram quase 1 ano procurando apartamento, e aí você imagina ficar 1 ano procurando apartamento. Então, eu gostaria que alguém tivesse me falado que realmente achar imóvel aqui é extremamente difícil. E a última coisa que eu gostaria que alguém tivesse me falado antes de nós nos mudarmos para a Alemanha é que não vale a pena trazer coisas do Brasil. Nós não chegamos a trazer eletrodomésticos, imóveis e nenhuma dessas coisas para a Alemanha, porque a gente não tinha coisas de qualidade tão boa que justificasse pagar o frete internacional para trazer essas coisas para cá. Então, esse tipo de coisa a gente sabia que não valia a pena trazer. Agora, eu trouxe muitas roupas e sapatos e bolsas e coisas de uso pessoal do Brasil
que depois do meu primeiro ano na Alemanha eu percebi que não fazia o menor sentido e que eu nunca mais ia usar essas coisas. E eu vou dar um exemplo que vai parecer bem imbecil, mas sapatos de salto. Eu usava muitos saltos no Brasil e não eram saltos assim, tipo, quadradinho, super confortável. Eu usava sapato de salto fino mesmo, por exemplo, para trabalhar. E aqui, primeiro, pouquíssimas pessoas usam isso no dia a dia. Você vai usar salto fino no escritório se você trabalhar assim, ó, deixa eu pensar, ou num escritório de auditoria, ou numa firma de advogado, sabe? Tipo, trabalhos muito específicos e mesmo assim não vão ser todos. Então, é uma coisa que não é tão comum de se ver na rua, as pessoas usando no dia a dia. E também porque, por exemplo, a gente não tem carro aqui, né? Então, isso faz com que você caminhe muito, porque eu, particularmente, caminho da minha casa até a estação do metrô, que não é longe, mas também não é super perto. Aí ando pra cima e pra baixo das escadas do metrô, aí sai na outra estação, aí caminha até o destino final. Então, não é super confortável o uso de salto no dia a dia, não é uma coisa muito prática, entende? E aí eu fiquei aí com um monte de sapatos que eu não tinha o que fazer. Além disso, roupa de frio também não fazia sentido, eu acabei não usando mais as roupas de inverno que eu tinha. Eu sou da região sul do Brasil, então lá o inverno é frio, então a gente usa muito roupa de lã, blusa de gola alta, esse tipo de coisa, que aqui não é prático de usar também, a menos que você vá ficar na rua o tempo todo, porque dentro dos lugares tem aquecimento, e aí se você fica com uma blusa de lã de gola alta dentro de um restaurante, você morre de calor, sabe? Então o que as pessoas usam aqui são blusas térmicas, que são mais finas, e aí um suéterzinho, uma blusa de manga comprida, e aí um baita casaco de inverno por cima. E aí elas chegam nos lugares e tiram esse casaco. No final das contas, eu vim pra Alemanha com 4 malas, e assim, 2 eram, digamos, itens de valor sentimental, né? Então, fotografia, coleção de mangá, sabe? Que era alguma coisa que eu não queria vender, não queria jogar fora. Então, esse tipo de coisa eu trouxe. E aí as outras 2 malas eram só roupa. E no final das contas, sei lá, talvez eu pudesse ter trazido meia mala de roupa que teria resolvido. Valia muito mais a pena ter comprado o resto das coisas aqui, sabe? Então, a menos que seja uma roupa aí que você tem um super apego emocional, eu acho que deixa pra lá, entendeu? Traz calça jeans, uma outra blusinha, tipo, traz o suficiente pra chegar, entendeu? E aí quando chegar aqui faz uma renovação do guarda-roupa, porque no meu caso também a minha rotina mudou muito aqui, assim, então isso faz com que o seu estilo também mude muito, e aí essas necessidades por esse tipo de coisa também acabam mudando. Então eu acho que já que é pra mudar, muda tudo mesmo, entendeu? Bom, pessoal, essas foram as 4 coisas que eu gostaria que alguém tivesse me contado antes de eu me mudar para a Alemanha, então eu queria já contar para vocês também. Se você tem alguma outra coisa que você gostaria que tivessem te falado, que você quer saber sobre a Alemanha, deixa aqui nos comentários. Não esquece de deixar um joinha aqui no vídeo, que isso me ajuda bastante, e se inscreva aqui no canal. Um beijo e até a próxima!